mas também qual é a origem desse pensamento. Então eu pedi para a professora Marta, gentilmente, o mapa mundi. Alguém pode, por favor, me explicar ou me mostrar aonde está Portugal? Aonde é um país chamado Portugal? Porto Alegre. Hã? Porto Alegre. Não, Europa. é na Europa. Onde é a Europa? Este é o continente europeu. Esse é o continente africano e esse é o continente americano. Portugal, um paísinho bem na costa leste da Península Ibérica. E é aqui neste país, chamado Portugal, cuja capital chama-se Lisboa, existe até hoje a Torre do Tombo. Torre do Tombo, que é um lugar que desde 1375 e até 1755, guardou todos os documentos da Idade Média da história portuguesa. Na Torre do Tombo, Torre do Castelo São Jorge, que recebeu o nome de Torre do Tombo. Ou seja, tudo quanto é documento que era importante era guardado lá na Torre do Tombo. Tudo que acontecia de importante, que era registrado pelos reis, pelas rainhas, pelos príncipes e pelos cavaleiros, era guardado na Torre do Tombo. E isso existe até hoje, lá em Portugal, na cidade de Lisboa. E vem daí, então, a origem da palavra tombamento. Ou seja, tudo que era importante, que tinha alguma importância histórica, que tinha importância econômica para Portugal, era guardado na Torre do Tombo. Tombo, tombamento, tombo, tombamento, tombo, tombamento. Então ficou, na palavra portuguesa, a palavra tombamento, para dizer que é o ato de reconhecimento do valor cultural de um bem que o transforma em patrimônio oficial do país, do estado, da cidade, do município, do bairro, né? Levando em conta a sua função social. E foi o que aconteceu com o Lauro Miller. Por quê? Se vocês olharem esse quadro aqui, que vocês já estudaram esse quadro, vocês vão ver que a Igreja do Rosário é esse aqui. Aqui fica o Lauro Miller. E onde é que está esse prédio maravilhoso aqui? Hã? Onde é que está esse prédio que tinha essa abóboda maravilhosa? Onde é que está esse prédio aqui que era construído atrás do Lauro Miller? Aonde estão esses prédios? O que aconteceu com eles? Reformaram. Reformaram? O que funciona nesse prédio aqui? Existe esse prédio hoje? Existe esse prédio? O que existe no lugar dele? Que banco é esse? Banco Safra. A pergunta é, por que esse prédio tão lindo, que faz parte da história de Florianópolis, não existe mais? Porque ele não foi tombado. Essa casinha aqui, olha só o estilo arquitetônico. Compare o estilo arquitetônico dessa casa aqui com esse prédio que não existe mais, com este outro aqui do lado, com a própria construção da escola e com o prédio que não existia, que existia aqui atrás. Qual é a importância disso aqui? Então, o que aconteceu? Quando o IPUF, que é o Instituto do Patrimônio Urbano de Florianópolis, ou seja, do município de Florianópolis, sentiu que o progresso começou a chegar, que a cidade começou a passar por transformações, que prédios históricos estavam sendo demolidos para se erguer novos prédios, para modernizar a cidade,
Eles começaram a fazer o levantamento do estudo. Qual é a origem arquitetônica? Qual foi o arquiteto que projetou? Como é que foi construído? E então começaram a documentar e ver qual era a importância desse estilo arquitetônico para a cidade, qual era a importância para contar a história de Florianópolis. E assim então o IPUF foi juntando prédios próximos e fazendo o seu tombamento. Ou seja, foi dizendo que esses prédios, que no caso aqui, ó, a Igreja do Rosário Lauro Miller, que foi o que sobrou de tudo isso que vocês estão vendo aqui, era muito importante para contar a história de Florianópolis. Então, em 1983, agosto de 1983, eu não me lembro o número ai meu Deus. Protocolo? Não é Decreto. protocolo. Número do decreto que tombou a Igreja do Rosário e a escola, na época o Grupo Escolar Lauro Miller. Eles foram tombados juntos? Foi. É um conjunto de obras que foram tombadas juntas. Então, no mesmo decreto de tombamento está a Igreja do Rosário, a Escola Lauro Miller e, se não me engano, a Igreja de São Francisco, que é considerada a igreja mais antiga de Florianópolis, no caso a primeira, porque a Catedral Metropolitana veio desde a fundação de Nossa Senhora do Desterro, ela vem sofrendo transformações e de original ela tem muito pouco da época da sua construção. Então, em função dessas mudanças, é que a São Francisco é considerada a mais antiga de Florianópolis. Eu não concordo mais, a historiografia oficial diz isso, né? Então, o tombamento o que é? Da importância cultural. Conta a história da cultura de vocês. Conta a história de Florianópolis. E eu, quando cheguei aqui em 1976, a Felipe Schmidt, a Deodoro, a Trajano, eram ruas que ainda eram lajotadas. Tinha lajota, era rua. Carro um pouquinho antes ainda passava. As floreiras eram vasos de flores postas no meio da rua. Eu vi a construção da Beira-Mar Norte. Eu vi a formação do calçadão da Felipe Schmidt, que hoje vocês andam por ali, como não sabendo como se deu esse processo. Eu ainda sou da época em que a Rita Maria foi inaugurada. Eu cheguei aqui em junho, a Rita Maria foi inaugurada, acho que em setembro ou outubro. Eu vi construir a Rita Maria. Isso, Então, assim, o que é isso? Isso é o progresso chegando. O progresso tem que chegar? Tem, tudo se moderniza na nossa vida. Mas nós temos que conservar aquilo que conta a nossa história. Por isso, então, a importância do tombamento. O Lauro Miller, a nossa escola. Vocês sabem que casinha era essa aqui? A escola. Essa aqui é a rua Nereu Ramos. Essa aqui é a rua Nereu Ramos. Essa curva aqui que tem do lado da quadra. Essa rua aqui. Aqui se guardava cavalos. Aqui se guardava cavalos. E o que nós temos hoje aqui? A nossa quadra. A nossa quadra hoje, eu digo nossa, porque a minha vida é aqui dentro dessa escola. Eu passei 20 anos aqui dentro. Então, é a nossa quadra. É a nossa quadra. Olha a transformação. Aqui chamava-se Chácara de Espanha. Toda essa parte aqui para trás chama-se ainda Chácara de Espanha. Isso aqui eram laranjais. Que os nossos alunos, ainda já no início do século XX, chupavam laranja quando estavam na hora do recreio. Porque isso aqui tudo era chão puro, chão batido, não tinha a quadra como tem hoje. A quadra como tem hoje é coisa nova. E em história, coisa nova é 15, 20 anos atrás. A quadra não, quando eu vim para cá já tinha o quê? 25, 30 anos atrás. Porque a história é tão elástica que 30 anos, ó, piscadinha de olho assim, ó, dentro de um período de escola. Então, sobre tombamento e a importância do tombamento, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Perguntas?
Entenderam tudo? Ah, entenderam? Ficou alguma dúvida? Não, então Não, quem agradei. agradou, sim. Diga, querido, fica aí. Aquela aí com a geladinha laranja. Eu lembro que hoje. Aqui é aquelas casas atrás da quadra. Atrás da quadra. Inclusive, é da época da minha administração e da Marivone, a colocação daquelas redes que hoje, que tampam a quadra, eu acho que hoje está aberto, né? Hoje rasgou, a gente está fazendo um pedido para mudar a rede. Aquilo ali tem uma história que eu faço questão de contar para vocês, até como tomar a história da escola. Onde é hoje essa loja de vidro ali, totalmente de vidro, era uma casinha de 2 pisos. E morava uma senhora bem de idade, ela tinha 96 anos de idade. E o filho dela era um senhor já de idade, ele que cuidava da velhinha. Então todo dia, no inverno e no verão, quando tinha sol, a velhinha ele vinha com a cadeira, botava a velhinha sentada na cadeira e a velhinha tomava o solzinho dela da manhã. E todo santo dia, na hora da educação física, o pessoal chutando bola, chutava a bola, batia nos fios de alta tensão, fechava curto-circuito, apagava a luz da quadra e a velhinha se assustava. E teve um dia, e isso a gente documentava, eu e a Marivone, a gente documentava, fazia carta para a secretária da educação, que na época era a Miriam Schlickman, mostrando para a secretária, pedindo para ela para colocar a rede, aquela coisa arada toda, e eles nunca nos atendiam. Até que teve um dia que um aluno, não me lembro o nome dele, ele chutou a bola com tanta força que a bola atravessou e pegou a velhinha na cadeira, bateu na velhinha na cadeira. A velhinha levou um susto, caiu, virou com cadeira e tudo. O filho se apavorou porque a velhinha começou a berrar e achou que a velhinha tinha quebrado a perna. Ele veio tão nervoso aqui na escola e eu estava aqui de manhã, porque a gente se revezava, era só eu e a Marivone, então eu ficava de manhã e de tarde, a Marivone de tarde e de noite, para ter diretor na escola nos 3 períodos. O velhinho veio, entrou correndo, porque não tinha essa grade, não tinha nada disso aqui na escola. Entrou correndo, foi direto no gabinete com o revólver na mão e disse que ia me matar se a bola continuasse sendo jogada naquela quadra. Porque a mãe dele quase morreu. Tiveram que chamar o médico. Na época não tinha o SAMU ainda, veio uma viatura da polícia, botou a velhinha dentro da viatura e levaram para o hospital Celso Ramos para fazer radiografia para ver se ela não tinha quebrado as pernas. Uma senhora de idade, 90 e poucos anos. Aí o que eu fiz? Fui na delegacia de polícia que funcionava aqui atrás, bem na esquina, agora está saindo um prédio bem grande. Fiz um boletim de ocorrência contra ele, porque ele me ameaçou de morte, de revólver na mão. O pessoal que estava aqui levou um susto enorme. E aí eu fiz a cópia do boletim de ocorrência, juntei a cópia de todos os ofícios que eu já tinha mandado para a secretária e fiz uma nova comunicação, dizendo o que estava acontecendo, o que tinha acontecido e em que pé estava. Então, assim, depois de ter acontecido um fato gravíssimo desse, porque foi uma ameaça de morte a um funcionário público no exercício da sua função, a Secretaria da Educação, então, correu e colocaram, então, esse alambrado que hoje vocês têm aqui, né, que segura a bola, que não deixa entrar mais na escola, e as redes aéreas nas laterais e em cima, que agora, infelizmente, vai precisar ser consertado. Diga, meu lindo. Por que botaram um cavalo ali? Porque aqui tá vendo que isso aqui era mato? Como aqui era um laranjal, eles botavam os cavalos ali e vinham aqui colher a laranja e depois pegavam os cavalos para levar embora. Aqui não tinha carro ainda, você andava de cavalo. Mas o cavalo entrava na escola, então? Ele entrava aqui no pátio. Não. Porque não tinha esse muro ali atrás. Gente, esse muro aqui do fundo da quadra, aqui que divide desses vizinhos que hoje moram aqui, isso é coisa nova, isso não existia. Tá? Não existia. Por isso que a passagem era livre, isso aqui era tudo mato, eles iam com o cavalo, botavam o cavalo aqui, tirava a laranja, passava o mão no cavalo e ia embora. Vocês já notaram até a rua ali, ó, era terra, ó, Nereu. e agora é asfalto, né? O nome dessa rua aqui não era Marechal Vieira, chamava-se Rua do Rosário. Por causa da igreja. Por causa da igreja do Rosário. A igreja do Rosário, a igreja de São Benedito, ela é uma igreja que foi construída pelos escravos para os escravos. Os escravos não podiam entrar na catedral.
Então, aonde que eles vinham? Na igreja do Rosário. Tanto que se vocês visitarem ali, se vocês marcarem uma visita ali com o curador da igreja, ele vai mostrar para vocês as cartas de alforria dos escravos que ali viviam. E como é que eu consigo o curador da igreja ali, Deise, para a gente ir? Tem um senhor que mora no fundo da igreja, um senhor bem velhinho. Aham. É só falar com ele dá o nome e o telefone. Ah, isso aí, vamos marcar, gente. É muito interessante vocês irem lá, porque olha, tem documentos assim lá do século XVI, século XVII, tem cartas de alforria, né, documentação dos escravos que aqui nasceram escravos, de escravos que deixaram a carta de alforria aqui e foram para a Guerra do Paraguai. Sabe aquele monumento que tem lá na Praça 15, um quadradão grande que é cheio de bola em cima? Aonde tem os bustos das autoridades famosas aqui em Florianópolis, ali é um monumento em homenagem aos escravos e aos militares catarinenses que morreram na Guerra do Paraguai. Então, como tudo aqui é difícil de acontecer, aquele obelisco que a gente chama deveria ter 30 metros de altura. No entanto, ele é bem baixinho, porque faltou incentivo do governo. Né? Então, gente, a gente pediu a professora Deise para vir aqui para nos ajudar a montar um tempo na nossa linha do tempo, não é? E o que ela veio hoje colaborar conosco na nossa linha do tempo, com que documento? Com que documento? Não, desculpa, com que... nome eu posso dar isso aqui? O quê? Fato histórico, né? Fato histórico, é um fato Histórico, né? Ela veio falar sobre o tombamento. Vocês lembram que a professora Deise falou ali no início o ano do tombamento da nossa escola? 1083. 1083? Foi 1083? 1973 ou não? 83. Então, se a gente for ali na nossa linha do tempo, a Márcia já deixou um espaço aberto ali, ó, que é o ano que nós vamos colocar na nossa linha do tempo, professora Deise, por isso que a gente chamou para a senhora colaborar com a nossa linha do tempo, que é o ano de 1983, que aconteceu o quê? O que aconteceu em 83? O tombamento da escola. E alguém pode me dizer para a professora Deise aqui o que é tombamento mesmo? O que é tombamento? É o ato de reconhecimento do valor atual de um bem. Ah, tu leu, mas se tu for falar com as tuas palavras, o que é? Valor Cultural. O que é tombamento? De tudo que a professora Deise conversou com a gente agora, contou, na cabecinha de vocês, o que é tombamento? Agora, se alguém chegar e disser assim para vocês, ó, a escola Lauro Miller é tombada. Aí alguém vai dizer, como? Caiu? Aí o que vocês vão dizer? Porque tem gente que pensa que tombamento é cair, né? É muito antiga. Mas ela caiu? Não. Não. O que é tombamento, então? É quando não está coisa. Quando tem muito tempo e destrói. O que é tombar um patrimônio cultural? Quebrar algo que é um patrimônio oficial. Que ela faz parte do quê? Da Daquilo que eu falei, lembra? A história de vocês começa quando? Da nossa história. Faz parte da nossa história, tá? Então, o tombamento serve para quê? Para preservar a nossa história. Alguém pode vir aqui e derrubar a escola Lauro Miller? Não. Por quê? Porque faz parte da nossa história. E porque ela é uma escola tombada, né? Deu para entender o conceito de tombamento? Sim. O que é um tombamento? Então, se eu chego e digo assim, a igreja São Francisco, né?
São Francisco é aquela lá na frente da Casa China. Sabe qual é aquela igreja? A igreja São Francisco é tombada. Aí alguém chega e diz assim para mim, vão derrubar a igreja São Francisco. Não pode roubar. Não pode, porque é tombada. Ela faz parte da nossa história, então é a preservação da nossa história. Mais alguma pergunta, gente? Não. Aproveite que a Deise está aí, hein? Que a Deise não vem sempre agora na escola, ela está aposentada agora. E trabalhando, né? Ah, sim, já foi para outra. Já foi um trabalho, teve vindo a semana passada, não deu. Mais alguma pergunta? Então, Mais alguma dúvida, gente? Então eu posso ir embora? Professora Deise, o 5º ano, eu e o professor André, agradecemos a sua presença. Para nós foi importantíssimo dentro do nosso projeto, né, André? Porque, na minha concepção, a pessoa mais indicada nessa escola para explicar o tombamento da nossa escola é a professora Deise. E por isso que eu fui lá no teu outro trabalho, depois de aposentada do... Porque assim, ó, a professora Deise é aposentada do magistério, mas ela continua na ativa em outro setor. Então eu fui lá te buscar, quero te agradecer imensamente, Deise, por esse tempo que tu nos deu, esse presente que tu nos deu, né? Essa turminha é um pouquinho tímida, né, André? Pra na hora de... mas eles têm aprendido muito, né, gente? Assim, eu quero ver o debate de vocês depois e a produção lá no blog. Aí depois a gente vai conversar sobre o tombamento, eu e o André, e a gente faz um outro clipezinho, né, André, pra gente colocar, e hoje a gente tá colocando também no blog o seu clipe. Obrigada. Tá? Pra mostrar. Internet, galera. Para mostrar, tanto é que esse clipe não vai cortado, para mostrar para o pessoal o quanto que a gente está se empenhando, né, 5º ano. Para estar descobrindo a nossa história mesmo, para estar conhecendo a nossa história e valorizar, assim, fazer com que as crianças valorizem a nossa história. Eu quero prometer aqui para vocês, eu já fiz contato com o IPUF para ver se eu consigo novamente, porque eu já tinha deixado aqui na escola a cópia do decreto do tombamento da escola. Eu já tinha conseguido, estava aqui na escola, parece que não foi localizado, e eu já fiz contato com o IPUF, eu já estou atrás para trazer. Ai, que bom, a gente agradece. Esse seria meu presente para vocês. Então, a professora Deise merece